Senhor e Salvador Jesus. Um bom dia para todos. Que a graça do Senhor invada a sua alma. Gostaria de ler Salmo 116, que diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, eu invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus, Ele tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, deveras, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. E invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Glória a Deus por esse salmo lindo, entre tantos, maravilhoso, né? Glória a Deus, da qual o salmista está dando graças a Deus por uma libertação. Olha só, se nós meditarmos, né? Será que nós estamos dando graças ao Senhor por uma libertação? Quantas libertações a gente tem recebido do Senhor e nem por uma, muitas das vezes, nós não damos graças ao nosso Deus. Esse Deus que cuida da gente, Ele é piedoso. Ele é piedoso quando a gente precisa de libertação, Ele tem piedade de nós, né? Por isso a gente exalta o nome dEle todos os dias, todas as manhãs, glória a Deus. Então, o salmista diz assim: amo ao Senhor, né? E que nós venhamos realmente adorá-lo, amá-lo, né? Respeitá-lo, exaltar Ele acima de tudo e de todos, em primeiro lugar. Glória a Deus, tendo, por exemplo, os servos do Senhor, que passaram por grandes tribulações, mas eles amavam ao Senhor em primeiro lugar, né? A gente tem grandes exemplos de servos do Senhor que perderam tudinho, todos os seus bens materiais, perderam filhos, mas nunca deixou de amar a Deus. E muitas das vezes a pessoa perde uma mãe, perde um familiar, e já é o suficiente para se revoltar contra Deus. Outros perdem um emprego bom, não quer mais buscar a Deus, não quer mais congregar. Não é verdade? Porque ficou
decepcionado com Deus. Por que que Deus deixou eu perder o meu emprego, um serviço bom, um horário bom, recebia bem, além de receber bem, tinha um vale transporte, um vale alimentação, tinha cesta básica, né? E de repente está desempregado. E muitas das vezes a pessoa retribui isso a Deus e fica revoltado com Deus. Mas será que nessa hora a pessoa diz assim: Senhor, eu te amo, mesma coisa. Senhor, tu és a minha fortaleza. Eu estou aqui, Senhor, desempregado. Estou passando até provações, necessidades. Mas eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te louvo, Senhor. Então, será que a gente faria isso? Né? Será que no luto a gente louvaria o Senhor? Mesma coisa. Misericórdia, Pai. Será que se a gente perder um filho, um neto, ou qualquer ente querido, a gente vai continuar dizendo: eu te amo, Senhor, tu és a minha força, Senhor. Papai, né? E a gente tem por grande exemplo o servo de Deus Jó, que nós estamos ouvindo sempre na casa do Senhor e na Bíblia que a gente tem nas mãos. A gente lê, a gente vê, tem louvores também que diz, né? Jó perdeu todos os seus filhos, né? De uma vez só. Não foi assim, ele perdeu um filho, aí ele se recuperou e Deus deixou passar uns anos, aí veio a morte na vida de outro filho, né? E Deus deixou ele recuperar. Não, foi de uma vez só. E ele continua adorando a Deus, né? Perdeu todas as suas plantações, perdeu a saúde, e ele continuou amando a Deus, amando a Deus, não é verdade? E nós vemos o Salmo aqui dizendo, né? Senhor, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderou de mim, eu encontrei tristeza e aperto. Meu Deus, encontrei angústia e tristeza, Senhor. Então eu fiz o quê? O que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Talvez você passou a noite toda sozinha porque seu esposo estava por aí. E você passou a noite inteira angustiado. Verdade? Quantos pais, quantas mães, pais, né? Passaram a noite toda apreensivo porque o seu filho adolescente não passou em casa à noite. Não é verdade? Meu Deus do céu, ainda nem chegou, nem sabe onde anda. Você encontrou angústia e tristeza, mas o que deveria ter feito, faça, aprenda com a palavra de Deus. Eu invoquei o nome do Senhor, está escrito. Né? Então eu invoquei o nome do Senhor. Por quê? Porque o nome do Senhor tem poder. O nome do Senhor Jesus tem poder. E eu disse: Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, tu és piedoso e justo. Senhor, o Senhor é um Deus que tem misericórdia. Senhor, tu és aquele que guarda os simples. Aí então a gente pode dizer, possa
decretar dizendo: o Senhor livrou a minha alma da angústia. Posso dizer: alma, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Eu posso dizer: Senhor, tu livraste minha alma da morte. Senhor, tu livraste meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Porque nessas horas em que os cordéis de morte cercam a gente, nessas horas em que o temor se apodera da gente, o único que pode nos livrar é o Senhor dos Exércitos. Ele tem todas as estratégias para nos dar livramento. Ele tem todos os planos certos, porque Ele está no alto, e do alto Ele consegue ver todas as coisas. Deus é muito mais poderoso do que a visão dele, é muito mais do que um drone. Pois o drone, ele sobrevoa um local e dá para ver muito bem muitas coisas acontecerem. O nosso Deus não precisa nem de drone, Ele mesmo tem o seu próprio drone. Seus olhos como chama de fogo que anda e percorre por todos os lugares. Do alto dos céus Ele contempla os seus moradores na terra. E além de contemplar os moradores da terra, Ele conhece o coração de cada um deles. De longe Ele estende o pensamento das pessoas. Se nós estamos cercados por cordéis de morte, apoderando de nós angústia e tristeza, é só recorrermos ao nosso Senhor, porque Ele tem a solução. Ele pode arrancar a tristeza do nosso coração, a angústia. Talvez a situação nem mude por enquanto. Talvez ainda vai muito tempo essa situação. Mas se você tiver coração angustiado, você não vai conseguir vencer. A gente só consegue vencer se o nosso coração estiver em paz. Se nós tivermos o socorro do nosso Senhor, nós venceremos, porque Ele vencerá por nós, porque a gente mesmo não tem capacidade de fazer nada. Às vezes a gente pode até estragar as coisas. Às vezes uma atitude nossa pode piorar a situação. Verdade? Mas o Senhor é aquele que guarda os simples. Aí o salmista continua dizendo: alma, pode voltar para o seu repouso, porque o Senhor te fez bem. Vai dormir um pouco, vai descansar, porque o Senhor já fez bem para você. Ah, mas ainda a situação está desse jeito, ainda não se resolveu nada, mas pode voltar para o seu repouso. Pode dormir tranquilo, porque o Senhor já está resolvendo tudo. O Senhor está te fazendo bem, porque quando nós recorremos ao Senhor, a responsabilidade deixa de ser nossa. Passa a ser dele agora. Porque agora nós já depositamos tudo na mão do Senhor, agora Ele vai cuidar de tudo para a gente. É só a gente ter paz. Porque o intuito do inimigo é isso, é arrancar paz. Porque tirando a nossa paz, a gente não raciocina certo. A gente acaba estragando as coisas, fica pior do que estava, não é verdade? Glória a Deus. Ó Senhor, Tu, Senhor, livrou a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Quem livrou? O Senhor, não é verdade? O Senhor, porque quem que vai nos livrar da morte? Se a morte é poderosa. Se a morte ela tem autoridade de Deus para tirar a vida de muitas pessoas, até quando for determinado por Deus. Porque a morte também será lançada no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo. Então, quem que vai poder livrar a gente da morte? A morte tem poder, não é verdade? Quem que vai poder nos livrar da morte? A não ser o nosso Deus poderoso. Ele pode nos livrar da morte. Ele pode falar: morte,
não toca no meu servo. Morte, não toca na minha serva. Morte, eu te repreendo. Então Deus, ele tem essa autoridade e também ele dá autoridade para nós vencer a morte. Olha só, não é verdade? A gente pode repreender o espírito de morte no nome do Senhor Deus. Podemos repreender. Os meus olhos, o Senhor livrou das lágrimas. Na verdade, quantas coisas, situações difíceis, que dá vontade da gente ficar chorando, e depressivo, angustiado. Mas o Senhor pode livrar nós das lágrimas, da depressão, da opressão maligna. E também livrar nós da queda. O Senhor pode livrar nossos pés da queda. Não é verdade? Quantas pessoas estão aí vacilando, né? Fazendo promessa para Deus e não está cumprindo nada, né? Ah, Senhor, eu estou com tanta sede do Senhor, mas eu não vou na tua casa essa semana não, porque eu estou trabalhando. Eu sempre chego um pouco tarde, mas eu vou te buscar nesse final de semana. Mas a pessoa, ela é enganada, ela é engambelada. Aparece tantos convites, né? Aparece tantas coisas que agradam os olhos humanos, o estômago. Daí a pessoa vai curtir sua vida, vai comer e beber, esquece do Senhor. Aí quando chega na segunda, a pessoa diz, eu falei que eu ia buscar a Deus final de semana, eu ia até congregar, exaltar o nome do Senhor, mas eu fui passar um final de semana com a minha família. Ué, mas onde você estava a semana inteira? Sua família não estava contigo? Né? Então, a pessoa não consegue tirar 1h30 para adorar o Senhor. Aí depois, quando a pessoa vê, os pés da pessoa está caída, né? Tropeçou, vai tropeçando, os filhos vai tudo junto, a família vai tudo junto para o abismo, né? Mas o único que pode nos livrar da morte e os olhos das lágrimas e os pés da queda é o Senhor. Eu achei tão bonito ontem, com aquele frio, com aquele vento, os irmãos vieram na igreja adorar a Deus. Que lindo, meu Pai, que coisa mais bonita, meu Deus. Pessoas que moram longe vieram alegres para a casa de Deus, não como por obrigação, mas com um espírito voluntário, né? Que lindo, meu Deus. Que Deus venha abençoar mesmo essas pessoas cada dia mais, livrar da queda, livrar da língua mentirosa, da língua falsa, livrar nossos irmãos das lágrimas, né? Livrar nossos irmãos das setas de enfermidade. Que o Senhor venha abençoar ricamente nossos irmãos que se esforçam para adorar a Deus, né? Fazendo sacrifício vivo, sacrifício racional com o corpo, alma e espírito, né? Porque as pessoas, elas reparam isso, tá vendo? É fanático, vai na igreja com chuva, com frio, mas só que eu vejo na televisão, nos noticiários, a praia chuviscando e pessoas lá na praia, gente, com frio e tudo, andando, passeando na praia, né? Aí não tem problema não, né? Passar a noite na friagem, na bebedice, na prostituição, né? Aí não tem problema não. Mas quando fala de adorar a Deus, nossa, tem problema. Deus sabe de tudo, é verdade, Deus sabe de tudo, né? Mas bem-aventurado aqueles que escolhem a boa parte, né? Glória a Deus. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, né? Então, o salmista, ele está expressando assim que
ele nem sabe que ele ia dar para Deus em troca dos benefícios que Deus tinha feito para ele, né? Então, os servos de Deus, eles amam tanto a Deus, não pelas coisas que eles têm, porque muitos não têm nada, a gente não tem nada materialmente, mas só pelo fato do Senhor ter nos salvado, só o fato do Senhor ter tirado nós do lago como que é, charco de lodo, tirado nossos pés do lamaçal, a gente agradece muito ao Senhor, já é uma grande coisa. Então, a gente não tem como retribuir a Deus por esse benefício tão grande. Então, o pouco que a gente pode fazer é adorá-lo, servi-lo, né? Glória a Deus. Então, Davi diz aqui no Salmo, com certeza foi Davi que escreveu, é claro. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? O que eu vou fazer então? Eu vou pagar os meus votos na presença da igreja. É o mínimo que eu posso fazer, né? E retribuir a Ele com muito louvor, com minha obediência, né? Uma certa vez ele disse assim, ó, na minha precipitação, eu disse assim, todos os homens são mentirosos. Ele disse na precipitação, porque, na verdade, nem todos são mentirosos, graças a Deus, né? Porque tem muitos e muitas pessoas fiéis, justas, honestas, andam na verdade, não são mentirosos, porque sabia que os mentirosos, eles continuam mentindo e mente para as pessoas inocentes, e as pessoas inocentes vai e caem na conversa dos mentirosos. Nós temos que tomar cuidado, porque os mentirosos, eles armam a cilada para tirar você da igreja, né? Depois que tirou você da igreja, eles abandonam você e você fica sem igreja, sem ninguém, sem Jesus, né? Mas os homens da verdade é aqueles que dão ouvido para as coisas de Deus, não é verdade? Ó Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, tá vendo? O Senhor deu livramento, tirou do laço, né? Então, oferecerei a Deus sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos agora, na presença de todo o seu povo. Esse versículo está repetido, 14 e o 18 são iguais. Repetiu, tá vendo? Por que será que repetiu, né? Para a gente nunca esquecer de pagar nossos votos na igreja, né? Talvez a pessoa não precisa ficar fazendo voto que não venha pagar, que não tem condições, mas paga um voto para Deus, um louvor, né? Agradecer a Deus com as suas próprias palavras, né? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Tá vendo? Nos átrios da casa do Senhor. Né, a qual muitos estão aí, esses homens mentirosos, pessoas mentirosas, dizendo que não precisa vir na igreja para pagar voto a Deus, para fazer a obra de Deus, né? Mas aqui está dizendo, nos átrios da casa do Senhor, né? No meio de ti, ó Jerusalém, que é a igreja onde a gente congrega, a qual está escrito na palavra do Senhor, para nós não deixar a nossa congregação como é costume de alguns, né? Muitos deixam de congregar, muitos deixam a sua congregação. E a gente não pode também entrar nesse embalo, mas cada dia mais nós estarmos nos átrios do Senhor, porque aqueles que estão nos átrios do Senhor reverdecerão como a rama, né? Como uma planta plantada junto a ribeiros de água, e cujas folhas não caem e dá seu fruto na estação própria. É aqueles que frequentam a casa do Senhor. Estão sempre diante de Deus, né? Um sacrifício vivo, racional, genuíno e voluntário. Vamos ficar com esse salmo lindo, meu Deus, que salmo maravilhoso, né? Dá vontade de continuar falando dele, né? Glória a Deus, esse salmo 116, ações de graça por uma libertação, meu Deus.
Olha o primeiro versículo, né? Amo ao Senhor. Olha que lindo. Ele ouviu a minha voz. Amém? Vamos ficar com essa palavra para nós meditarmos e adorar muito esse Deus maravilhoso, esse Deus querido mesmo. Amo ao Senhor. Nós vamos repetir para nós continuar amando Ele mais e mais e mais. Esse Deus que é trino, esse Deus que é salvador, esse Deus que é redentor e muito mais além do que nós possamos imaginar. A paz do Senhor Jesus Cristo justo. Amém? Fique com Deus.